Elaine já O que, Aurineide? entrou Elaine, Eureci, Mari, Isso, Marco, Maicon. Quem mais que entrou? Acho que é isso. Marinalva, Neureci e Elaine. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, então assim, essa vai ser a última aula deste projeto do seriado aqui. Depois a gente vai bolar um outro projeto, né? E quem que fez tudo direitinho conforme tá lá no e-book, conforme o planejamento ali do plano A? Fala para mim aqui. Ou quem fez assim, não que 100%, mas tentou fazer as atividades, né, ao longo dessas semanas todas. Tentei, mas não consegui fazer tudo, né? Eu consegui só uns 70% mais ou menos, 60, 70, por conta da rotina, né? É uma Aham, questão que eu estava falando, como os episódios são 40 minutos, aí é mais trabalhoso por conta do tempo. Você assistir todos naquelas vezes, aí é mais trabalhoso. Mas se for menor, eu acho que a gente consegue ter um desempenho melhor e fazer todo. entendi, entendi. É, se bem que assim, a proposta é você assistir inteiro nos 3 primeiros dias, né, e depois a gente ficava num trechinho menor, né? Mas mesmo assim tem que Mas, assistir inteiro. é. Tá, a Neurici também tentou, não tentou, Neurici? Eu tentei, mas eu também acho que tiveram dois que eu não consegui ver. Ou foi dois ou foi um. Ah, mas você fez quase tudo então. Você fez quase tudo, Fiz né? quase tudo, mas é bem corrido. Aqui, não lembro quem falou agora. Eu acho que se for num tempo menor, que a gente já havíamos até conversado, aí vai ser legal, porque Então, também cansa um pouco. aham, entendi. É, uma outra possibilidade que a gente tem para fazer esse mesmo projeto é o seguinte: pegar um filme e dividir ele Uhum. em partes menores. Aí a gente usa um filme durante o projeto inteiro. E aí eu coloquei uma enquete lá no grupo para vocês assim: o que que vocês gostaram mais de fazer? A dublagem do filme, de fazer o plano B, que o plano B a gente fez da última vez com um documentário dos golfinhos, lembram que daí foi um documentário curtinho, de Uhum. 10 minutos, Uhum. é uma coisa bem mais fácil. Ou se foi o plano A, que é um plano extenso, né, de 7 semanas, a gente acabou cancelando a aula ali algumas semanas e jogou, né, postergou um pouquinho, então acabou demorando 9 semanas. Mas ele é extenso já propositalmente, que é para você fazer uma imersão mesmo. Você está todo dia ali escutando as mesmas pessoas, a Uhum. mesma voz, né? Para ver se acostuma um pouco com o sotaque, com o jeito daquela pessoa ali falar. E pelo que eu percebi nos comentários lá no grupo, vocês tiveram um progresso, né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre o que que vocês perceberam de mudança durante esse período desse projeto apenas aqui, dessas últimas semanas. Desde que a gente começou, né, na primeira semana lá do seriado This Is Us. Então, o que que vocês acharam? O que que vocês perceberam de melhora no ouvir, na pronúncia, não sei, comentem o que vocês quiserem aí. Quando foi nesse episódio sétimo agora, foi que eu percebi, né? Porque aquilo estava me estressando, porque assim, é estressante você tá ouvindo uma coisa, você não está entendendo nada. Aí quando de repente, quando foi nesse sétimo agora, vale, eu não estou mais estressada, não, meu ouvido está aceitando. Jura, Aí Elaine? eu achei legal, foi esse. Mas olha, pensa como estressado. E aí pronto. Aí quando foi nesse sétimo agora, eu estava olhando, olha que coisa estranha. Eu não estou mais estressada ouvindo essas coisas, não. E estou entendendo assim. Aí o que acontecia? Num trecho lá, uma palavra, você conseguia deduzir, você conhecia uma e conseguia deduzir o restante. Não sei se é específico a esse episódio, mas assim, os outros foram meio trabalhosos nesse sentido. Aham, Porque não é muito fácil você ouvir coisa que você não entende, né? Assim, boa parte você não entende. Mesmo que você entenda uma ou duas palavras, mas é meio cansativo aquilo ali. Não, quando foi agora, da última vez eu tava, olha, até achei estranho, né? Mas, assim, eu caramba. gostei nesse sentido aí, sabe? O ouvido ficou menos estressado. Talvez não seja, talvez agora eu não tenha escutando só barulho mesmo, assim, esteja fazendo de alguma forma sentido. Eu acho que Sim, foi isso que eu sim. percebi. Que legal, que legal. E olha, isso que você percebeu é uma coisa que não tem como ensinar,
né? Eu não sei o segredo para isso. O que eu posso falar para vocês é façam, façam, porque para uma pessoa vai demorar mais, para outra vai ser mais rápido, mas chega um momento que a tua cabeça. A Elaine falou uma coisa interessante, que ela estava estressada. E eu já comentei isso aqui em algumas aulas anteriores. Se vocês olharem na gravação, o que acontece é que a tua cabeça começa a criar um problema, porque tem muita coisa que ela está assistindo e não está conseguindo identificar o sentido daquilo. Então ela cria um problema, preciso entender, preciso entender. E ela cria uma situação de confusão. Não sei se vocês lembram disso que eu falei. E aí a tua própria cabeça precisa organizar essa confusão para achar sentido no que ela está vendo, para Precisa fazer casar a cena com o que está sendo falado. E através da confusão, o cérebro de cada um, aqui a Aurineide, que é psicóloga, entende melhor que eu dessas coisas, eu não entendo nada disso, eu só sei como aconteceu comigo, né? Mas através da confusão, o cérebro de cada um vai encontrar uma maneira de harmonizar o sentido das coisas que ele está vendo, né? Do que está vendo e do que está ouvindo, para fazer aquilo ter um significado. E aí eu acredito que é isso que aconteceu com a Elaine, que ela, num momento, desestressou, ou seja, o cérebro dela achou um fio da meada que ele sabe, agora eu vou por aqui, entende? Eu acho que é isso que acontece. Fala, no Aurineide. início, difícil, né? Porque a gente até não sabe muito da história. Depois que você entende um pouco a história, ele vai se tornando um pouco mais fácil, porque você escuta e já lembra de lá e vai, o cérebro já vai se adaptando, né? E uma coisa que eu acho difícil para mim é ficar ouvindo, como você falou, deixa lá ligado, escuta inglês. Eu não consigo. Eu acho meu marido faz muito isso. Ele lê muito bem inglês, né? Ele entende, mas ele tem dificuldade de falar, porque ele não gosta, acho que fica com vergonha de errar. Mas, Aurineide, deixa eu perguntar para você, por que que Mas você ele acha ruim vai fazer para isso? frente. Qual que é o Hã? problema? Por Ah, que que eu você acha ruim? Qual é o problema? fora e ouvindo aquilo ali, eu fico dizendo, eu não vou escutar bem, porque eu sou meio dispersa. Aí eu estou Ah, fazendo outra coisa, eu não consigo me concentrar nisso. Eu tenho que ficar ali, concentrado, entendeu? Já aham. ele não, ele, por exemplo, se todo documento estar em inglês, ele vai para a reunião na Inglaterra, ele entende, Aham. ele fala, ele escreve, mas fala assim, ele fica com vergonha de falar, né? Ele fica Uhum. com vergonha de errar. Entendi. Mas ele consegue entender tudo, e lá só tudo é inglês, né? E o inglês é difícil para ele, porque um é indiano, outro é não sei o quê, então cada um tem um sotaque O diferente, que que ele faz, Aurineide? né? Faz assessoria internacional à navegação. Ah, que legal. Que legal. Mas Aí, é, as- é que assim, gente, cada parte da linguagem é uma habilidade diferente. Para escutar é uma mas eu acho que habilidade que a gente desenvolve. Para falar é outra eu acho assim, habilidade. Pode cada falar. vez que você escuta várias vezes a mesma coisa, aquilo vai se tornando mais fácil. Sim, vai E você vai entender. memorizando, né? Vai, vai. E Você outra mandou coisa. aquele textinho hoje, né? Eu entendi uma parte, aí eu entendendo um pedaço, aí eu consegui chegar até ali, entendeu? Ah, é tipo uma piadinha, né, que eu mandei que o cara fala assim que os adolescentes são a vingança de Deus para nós. É Deus se É, vingando de nós. Porque como é que pode você criar alguém à sua própria imagem e ele negar a sua existência? é. Entendeu? É uma vingança. Achei bem criativo isso. Mas assim, como eu estava falando, cada parte da linguagem é uma habilidade diferente que a gente precisa desenvolver. Então, escutar é uma habilidade. Escrever é outra habilidade, ler é outra e falar é outra. Aí tem uma É. briga, né? Você pode ver na internet, tem uma briga, que tem gente que fala, não, tem que só falar inglês, sem escrever, sem gramática, sem não sei o quê. Daí outro, não, tem que estudar, porque senão você não aprende e tal. Na verdade, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. E ir Agora uma melhorando coisa, todas as habilidades juntas, né? Se você só falar, depois você não sabe como escreve as palavras. Se você só uma escreve e coisa, não fala, você vai ler, mas não vai escrever. Então a gente precisa desenvolver todas elas. E aí, essa parte do curso aqui, que é o Inglês com Filmes, é onde vocês têm a oportunidade de fazer essa parte da audição aqui, de usar a linguagem falada para compreender as coisas.
porque são pessoas reais ali que estão falando, né, que falam inglês naturalmente. Então é para ajudar vocês nessa parte. E aí é Uma coisa, através da confusão mesmo que você precisa se organizar. E aí cada um funciona de um jeito, cada cérebro é uma coisa diferente. uma coisa que eu tenho dificuldade é naquela transcrição, né? Que você faz. Então, tem algumas vezes que você bota um R de cabeça para baixo. Aí eu, por que isso? Aí eu fico sem entender. Você não entendeu Né? Porque ainda? Eu acho que a Neureci sabe passa porque do algumas R de coisas. cabeça para baixo, hein, Neureci? Me ajuda Eu aqui. vou perguntar a ela por que isso. Porque às vezes quando eu faço a transcrição, eu faço do meu jeito, né? Tá, deixa eu explicar então por que que eu faço isso. Eu acho que a Neureci sabe, hein, Neureci? Você consegue me ajudar? Acho melhor você falar, porque eu também não sei se o que eu acho é certo. O que que você acha? Não, eu acho que quando tem o R de cabeça para baixo é mais fraco, para Ó, falar mais eu vou fraco. abrir aqui uma página, pegar aqui, ó. É símbolos fonéticos do inglês. Quando a gente vai fazer uma transcrição fonética, gente, deixa eu pegar a imagem aqui que fica melhor. Vou pegar essa aqui, ó, bem coloridinho. Quando a gente vai fazer uma transcrição fonética, a gente não está usando as letras do alfabeto, tá? O correto mesmo é usar os símbolos. Onde que tá aquela imagem? Ah, mas aqui tem. Queria aquela imagem bem legal que eu abri. Ela tá em outro formato aqui. Não deu certo o meu plano. Peraí que eu vou pegar outra. Vou pegar essa aqui. Aqui, essa aqui vai abrir. Ah, é um vídeo. Nossa, mas tá difícil de achar uma imagem boa, hein? Peraí, vamos ver. Essa aqui acho que vai abrir. Tá, essa aqui abriu. Então, ó, os símbolos fonéticos são isso aqui, ó. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O R, o R, por exemplo, aqui ele não tá de ponta cabeça, mas é que aqui ele pode ser um outro R também. Para deixar bem claro que é o R, ele tem o símbolo daquele R de ponta cabeça, tá? Então, ó, esse aqui é o sh, esse aqui é o j. São sons representados por símbolos. E aí é cada som um símbolo diferente. Então você não tem dúvida de qual som é. Por exemplo, em português, às vezes eu escrevo com S, mas o S tem som de Z, como na palavra casa, casa. É um Uhum, S com som de Z. Então a gente representa os sons com letras, que às vezes a mesma letra tem vários sons, ou o mesmo som tem várias formas de representar, né, várias letras diferentes. Então o símbolo fonético alguns coincidem com letras, né, ó, tá? Mas nem sempre. Por exemplo, isso aqui é o TH, ó, né? Esse aqui é o nha, nha. E as vogais também, ó, tudo de ponta cabeça e tal. Para vocês não ficarem sofrendo com estes símbolos aqui, o que que eu faço? uhum, Eu uso as letras que vocês conhecem do jeitinho que vocês conhecem em português. Eu escrevo como se fosse português. Porém, como a gente faz a pronúncia. A única letra que dá um trabalho danado é o R. Por que que uhum, acontece isso? Porque no nosso país tem vários sotaques. Então, um fala porta, outro fala porta, outro fala porta, né? A gente tem vários sotaques da letra R. E em inglês só existe um som para o R. Por isso que eu coloco ele de ponta cabeça, que é uma das representações do R em inglês. Deixa eu ver se aqui tem, nesse aqui. Tarará, peraí, deixa eu ver se eu acho. Ó, outra forma de representar é um sinalzinho assim, quando ele é bem fraquinho. Aqui não tem também. Depois eu vejo se eu acho um vídeo e mando para vocês, para representar bem certinho esse R aí. Então, o R, como dá essa questão do sotaque no português, eu coloco ele de ponta cabeça para vocês sempre lembrarem de fazer ele enrolado, né? Como quem fala porta, porque esse é o único som do R em português. É,
em inglês. Entendeu? É por esse motivo. E Ah, principalmente Verdade. a Aurineide, que é carioca, tem tendência de falar porta, né, pronto, Aurineide? pô, Você olha, precisa, toda vez que vê o R de ponta cabeça, lembra, opa, é diferente. Entendeu? É por esse motivo que eu coloco assim. oi, tio. Né? Então é isso. Diga, Marcos. Não, eu acho que o exemplo do R aí fica bem claro no vídeo da Sofia Vergara, que ela é colombiana, da América do Sul. Quer dizer, eu fico contente quando eu vejo ela errando, porque eu falo, então eu estou tranquilo. Porque ela fala trap, né? Aí o Aham, cara fala trap, aham, não é aham. trap. Isso. Naquele vídeo que eu mandei hoje tem a questão do R, ele corrigindo ela ali numa palavra. Exatamente nesse vídeo tem. Tô Eu colocando acho aqui. mais difícil o D do que o R. Porque no D você tem que falar, tipo, D, um dia, Também tem essa né? questão da variação do D D, em português. eu acho Uhum. Tem também. Também é difícil, que ele não Marcos. a gente não fala de, né? A gente fala de. Exatamente. O Eu acho di mais e o ti complicado. também, né? O ti também. O ti é o mesmo problema. Então, em vez de falar É que teacher, fala eu teacher, estou né? falando isso, eu estou falando isso porque eu, com R eu já acostumei. Esse teacher aí, eu me lembro no fundamental, quando comecei a aula de francês, depois começou em inglês. A professora falava, é teacher, Aham, teacher, aham, não é teacher, aham. teacher. Aí eu me acostumei com isso. Mas com R eu já estou acostumado, entendeu? Mas eu acho mais Então, dificuldade com você outro. está acostumado, mas nem todos estão acostumados. Então, se o aluno está olhando o R de ponta cabeça e não está sabendo por que que ele está de ponta cabeça ainda, me pergunta aqui que eu vou contar. É por esse motivo, tá? É para você sempre lembrar que você vai pronunciar restaurant. Mas tem alguns R's, né, Aurineide, que eu não deixo de ponta cabeça. Não são todos. Né? Quando é o Justamente, T. quando é de ponta cabeça, por que está de ponta cabeça? Quando ele está de ponta cabeça, ele é um R original em inglês, é escrito com R. Quando eu deixo o R normal, é porque ele é o T, na verdade, e nem a palavra beautiful. Aí, na palavra original, ele está escrito com T, entendeu? Daí é o R aqui na ponta da língua. Era. Não é o R, tá? Por esse Então motivo. ficaria Beautiful. Daí não é o som da palavra. Agora tem outro problema também, que é que apesar de ter dois R's, continua no RA, Continua entendeu? o mesmo som. E às vezes é WR, como right, wrong. É. WR também é o mesmo som. Só tem esse som em inglês, o R. Deixa eu ver quem mais que gostaria de falar aqui. O que aconteceu, que percebeu de mudança fazendo essa atividade. Elaine, eu gostaria de falar do This Is Us, tá? Se for Sim, possível. sim. Uhum, Se pode ninguém falar. falar do... Não, é o seguinte, eu vou ser sincero para você, eu não tenho paciência para assistir 3 vezes um episódio só. Mas eu assisti uns 3 episódios, o que eu senti foi o seguinte, com as palavras que eu já conheço, com as expressões que eu já conheço, e sei como pronuncia, não tinha dificuldade nenhuma de ouvir, tá? Ai, mas que Só que beleza, então. não, mas que eu conheço. Porque, Só- Marcos, o problema é o seguinte: o problema é que as pessoas conhecem as palavras, mas não conseguem entender. Esse é um grande problema. Então você não tem esse problema. Não, tem parte de algumas palavras que tem um som muito parecido. Nem onde você falou cool, né? Então, confundir com cold, que é Uhum, frio. uhum. Eu não sei, é uma coisa mais ou menos assim. Você falou uma palavra hoje que era bem parecida com essa. Mas eu vejo assim, ó, uma dificuldade que eu tenho assim. Vamos supor, alguma expressão que eu não conheço e palavras que eu não conheço e está na legenda em português. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu sei que quando você pergunta a idade, você fala, how old are you? Você perguntando a idade, eu conheço. Então, eu escuto, eu já sei, não preciso nem ler na legenda que é isso. Ah, mas aí você vai na legenda, tá, qual a sua idade? Quantos anos você tem? Falou, pô, mas não falou isso.
Então, tem muita expressão que a gente lê e fala, você tem que ficar atento. Ah, então quer dizer que quando eu quero falar isso em inglês, eu tenho que mudar o jeito de falar para encaixar na fala, né? Você entendeu? Entendi. Essa dificuldade eu tenho. Por Então, exemplo, vou dar um exemplo assim, essa eu já conheço, não tem problema. Quando você escuta deadline, eu já tenho na minha cabeça que isso daí, o cara está dando um prazo para o cara entregar alguma coisa. Eu tenho na minha cabeça, uhum. né? Mas você ouve o cara falando deadline, e lá na legenda tá prazo final. Você não conhece a expressão? Pô, mas ele não falou. No mínimo teria que ter um final, alguma coisa assim parecida. E não tem. Por quê? Porque é uma expressão, né? Então, Mas Marcos, aí você está levantando um outro problema. Veja bem, que não tem uma resposta conclusiva, sabe por quê? Vamos pensar o seguinte. Então, toda vez que eu quiser falar isso em inglês, eu tenho que falar daquele jeito? Não necessariamente, porque para falar isso eu tenho vários jeitos possíveis. Entende? Você não precisa ser obrigatoriamente desse jeito. Esse jeito que foi falado é um jeito. Você pode ter N jeitos, mas talvez o jeito que você falaria em português não seja nenhum dos jeitos possíveis em inglês. Então não dá para dizer que sim nem que não. Cada situação é uma situação. A pessoa escolheu falar aquela frase, aquela expressão, por livre e espontânea vontade dela, né? Aquela foi a melhor expressão naquele momento. E o tradutor escolheu traduzir dessa forma porque na nossa língua essa ele achou a melhor opção. Não quer dizer que necessariamente toda vez que eu quiser falar isso tenha que ser daquele jeito, sabe? Não é tem assim uma, 8 ou 80, não é sempre uma coisa ou sempre outra. Aí teria que analisar caso por caso. por exemplo, um palavrão que eu conheço, mas em inglês, né? Que passa batido, né? Você fala fuck, Uhum. uma pessoa fala muito. E não é usado só no sentido de palavrão. O cara tá nervoso, bateu a porta, faz menor. Ou, ou ele quer falar, ô babaca, né? Alguma coisa Aham, assim. aham. Eu não sei a expressão, mas a gente já conhece. Por exemplo, você me corrige aí se eu estiver errado. No caso da palavra ever, never, quando você fala wherever, whenever, né? Eu vejo muito assim, você falando no sentido wherever, quando? Que importa? Uhum, uhum, Entendeu? Aí você vê o cara falando whenever, lá, né? Quer dizer, whenever, junção de when com never, né? Sei lá. uhum. Aí, aí você ouve lá na legenda, lá em português, né? Aí você vê na legenda, o que importa? Não sei o quê. Aí você já fica assim, pô, mas não tem nada disso. Ai, ai, ai. Mas veja, tem suas vantagens, porque ao fazer isso você vai vendo várias possibilidades de falar as coisas, né? Mas não é necessariamente que tenha que ser sempre daquele jeito que foi falado, tá? Não dá para taxar que vai ser sempre assim, né? Que é 8 ou 80. Aí cada expressão teria que analisar. Mas o bom é que aprende muito, né? E assim, o interessante é você ignorar algumas coisas e focar naquilo que você vai conseguir memorizar, vai conseguir reter, que é uma porcentagem pequena de tudo que você está vendo. Então é não focar muito no que é muito difícil, mas sim aquilo que você conseguiu entender, de tanto repetir, acaba tornando-se bem internalizado para você. Sabe? Que nem a Neureci falou ali em alguma dessas aulas, que tinha uma palavra que ela viu tanto que aquilo ali ela já escutou e já lembrou o que que era. Não sei se foi a Neureci que falou isso. Que a pessoa já viu a palavra num outro episódio depois e já entendeu, porque viu tantas vezes Uhum. que internaliza aquilo, torna-se natural. Então não é focar nas coisas que são muito difíceis nesse período aqui, nessas atividades, e sim focar naquilo que está se repetindo, o vocabulário que está se repetindo para tentar fixar isso na memória. Esse é o Eu, objetivo. eu eu tô assistindo um seriado chama Mente Brilhante, não sei se é na Netflix, não, no Max, né? É de um cara que ele é um médico neuro, né? Então é legal, porque eu estou assistindo em inglês, né? Legal que muita conversa de É hospital, seriado ou é sabe? filme? É seriado mesmo? Não, seriado. Com aquele ator Zachary Quinto, aquele que fez no último Jornada nas Estrelas, ele fez o Spock. Ah, Apesar do nome, acho que é americano, é Zachary Quinto, né? E é um seriado extremamente brilhante, que ele é um puta do médico e tal. Então tem bastante termos, né?
A gente não conhece, porque a gente está acostumado a ouvir surgery, acho que é cirurgia, né? A gente não está acostumado a ouvir esses termos, né? Então fala muito de neurocirurgião, ainda não peguei muita coisa não, tá? Mas você vê que através da repetição você já pega com a pronúncia certinha. Você falou certinho aí já. Quer ver um negócio? Acho que foi ontem, né? Você estava dando aquela aula lá, acho que ninguém passou pela cabeça que aquilo lá era voz ativa e voz passiva, né? Ah, não, Talvez, exatamente. Aham, talvez, entendeu? Ninguém passou pela cabeça que, por exemplo, eu fiz isso foi feito por mim. aham, aham. Fulano de tal é minha filha, né? Eu sou filha de fulano de É, tal, você não entendeu? foi nem mencionado que era também, né? Foi só mostrado a frase e vamos repetir. É, Também muito. é ensino fundamental, né? Que você aprende essas coisas. Mas Muito então, legal, mas gente, pode falar, eu Marcos. assisti. Não, tudo que eu estou assistindo agora é em inglês mesmo. E a legenda em inglês, ela ajuda muito, de legenda em inglês, ela ajuda muito você entender, mesmo que eu não esteja entendendo todas as palavras, você entender o contexto Sim. da fala, assim, entendeu? Ajuda muito. Eu acho legal, eu acho que é válido você treinar o ouvido desse jeito. Olha só, gente, o Marcos falou uma coisa interessante. Mesmo que eu não esteja entendendo nada, o processo de aprendizado ele passa por algumas etapas. Primeiro, eu pego uma frase com 10 palavras, eu não entendo 9, eu entendo só uma. Então, eu não entendo muita coisa e eu entendo um pouco. Aí, esse pouco não me ajuda em nada para entender o resto, né? Ou seja, eu entendi uma palavra de 10, eu não consigo montar um raciocínio, uma ideia, um contexto na minha cabeça, é muito pouco. Conforme você vai crescendo e vai entendendo mais do que o que você não entende, de 10 palavras eu entendo 7, 8, ou seja, faltou um pouquinho. O teu cérebro ele começa a completar a informação que está faltando pela lógica da situação, pelo contexto que você está vendo, pela imagem. Então ele começa a preencher essas lacunas e você transforma, ao invés de olhar para aquilo que você não entende, você vira a chave e começa a olhar para aquilo que você entende e começa a ignorar um pouquinho as lacunas que faltam. E aí você não se estressa, como diz a Elaine, não se estressa tanto com aquilo que você não está compreendendo, porque você já consegue tirar alguma coisa dali, sabe? Então é importante fazer isso. Só que isso, gente, é uma coisa que eu faço esse curso paralelo com vocês aqui, né? Porque se a gente fosse ficar no meio do curso regular fazendo essas aulas, a gente atrasaria o cronograma. Então a gente faz uma coisa paralela porque não tem como você criar uma aula dizendo que é desse jeito, que funciona desse jeito ou que não, porque teria que ser alguém especializado em neurociência, né, para saber como é que o cérebro funciona, para dizer, não, faz assim porque é assim realmente que funciona. A gente sabe de experiência, de ver os alunos falando que deu, que funcionou, que aprendeu. Por isso que essa aula aqui no final é tão importante, porque vocês estão contando o processo que vocês passaram. E eu sei disso porque eu passei por isso quando eu estava aprendendo. Então eu sei que funciona. Se talvez não funcionou para algum de vocês aqui, é porque você não fez o processo completo ainda, ou talvez porque para você vai demorar um pouquinho mais, mas vai conseguir. Tem gente que vai demorar mais, mas dá certo. Agora, como que funciona? Tudo que eu falo para vocês é baseado em como eu consegui raciocinar até hoje, como eu consegui perceber o funcionamento. Não é que eu tenha um conhecimento, expertise nesse assunto, sabe? É da prática mesmo, tanto de mim quanto de vários alunos que já contaram assim que deu certo, que funcionou, como vocês estão contando aqui agora. Então é isso, eu só posso dizer, continuem, né? Não tem outra coisa para dizer. Continuem. Criança aprende, né? Nós temos que aprender também. O que O você meu falou? neto, né? A criança, mas é que É, criança, Mari, a criança ela tem o aparelho já voltado para isso. porque o Criança, meu né? neto, o meu exemplo do meu neto, ele tem 3 anos, né? Ele entende tudo. Ele não fala, ele fala, mas ele tudo que você mandar falar em inglês, a minha filha fala Mas com ele ele em mora inglês, ele lá, né? entende tudo. Ele mora lá. Mora lá, É. mora lá. Ele tá aprendendo a Mas língua ele, materna, entendeu? O inglês mas para ele vai ser. o pai dele só fala em português com ele. Eles não Ah, ele falam entende as inglês. duas. Ele entende as duas Ele línguas. entende as duas. Tudo, ele fala tudo, né? Uhum. Tem 3 anos. Mas inglês ele está aprendendo agora, né? Porque a minha nora não quer que ele
aprenda inglês agora. Porque a hora que ele entrar na escolinha, ele Vai não ser só vai, inglês. É. vai ser só inglês. Mas ele entende, então assim, poxa, Léo, como é que você entende e a avó não entende? Mas olha a vantagem que as crianças têm. Até 1 aninho, ele não está preocupado em falar nada. Ele nem sabe que ele consegue falar. Ele só fica fazendo brrr, brrr, dá, dá, dá. Ele está percebendo os sons, né? E ele está escutando tudo que está acontecendo ao redor dele. A gente não sabe quanto que uma criança entende ou não, né? Mas ele não está preocupado em se comunicar. Ele está ali entendendo o mundo, né? Então ele passou 1 ano escutando os sons e treinando que som que ele consegue fazer, sem saber o que aquilo significa. É só barulho. De 1 ano até 2, ele vai fazer algumas tentativas de palavras, tal. Com 3, mais ou menos, ele vai começar a se comunicar. Então, se a gente tivesse paciência de entrar num curso de inglês e ficar 1 ano só escutando, sem se preocupar, sem pressão de falar nada, só escutando, escutando, sabe? Depois de uns 3 anos, iria sair falando. Mas a gente quer o quê? Fale inglês em 3 meses. Não, você vai. É um absurdo, sabe? Isso aí é um marketing que acaba com os alunos. Porque aí o aluno não fala em 3 meses e fica frustrado achando que ele não tem capacidade. Mas é que o processo é esse mesmo. Só que a gente vai começando, a gente vai desenvolvendo as habilidades todas ao mesmo tempo. Mas o certo seria escutar 1 ano inteiro, depois tentar falar quando você tiver vontade de falar e não sob pressão. Entendeu? Só uma coisa, se tiver curiosidade, mais alguém do grupo tiver curiosidade, pesquisa no YouTube aí um menino chamado Davi. Davi. Ele deve ter 4 ou 5 anos de idade. Tá? Então, você já veja bem, você falou que com 3 anos vai começar a falar. Talvez a Aurineide aí saiba explicar melhor a situação. Ele, com 4, 5 anos de idade, ele lê livro de medicina. Tá? Doutor Davi, né? Eu acho que eu já vi esse menino, Marcos. Também já vi. Eu acho que eu já vi. O médico estava entrevistando ele e a mãe dele, né? Falando, gente, ele não decora, ele sabe. Mas eu acho que hoje ele tá com uns 10, 11 anos, né? Não. Acho que não. Então não é o que eu vi. Não, chama Davi. Aí, só numa passagem rápida, ele falou assim, quando uma perna incha, é porque falta bombeamento do sangue, porque para descer o sangue desce, mas na hora que o sangue vai subir. Aí o médico falava, cara, ele está explicando o que acontece. Ele não decorou, ele sabe. Eu acho que ele aqui nesse curso aqui ia fazer a gente passar vergonha. Eu garanto que aqui com 1 ano de estudando aqui, ele fica fluente. Você entendeu? Eu não sei o que tem na mente, porque só a Aurineide aí para explicar, porque eu não sei. 5 anos ele Explica aí, tem. Aurineide. 5 Você anos. pesquisou aí agora? Tá. 5 anos. O que eu vi, então, é outro, porque parece que ele já é um pouquinho mais mocinho, assim, tem uns 11 anos, eu acho. Mas também, ele Mas não é parece um mediquinho, não, todo, viu? ele usa até um jalequinho, assim. Mas não é só medicina que ele fala, não. Ele fala vários Caramba, assuntos aí, né? caramba. Aí ele estava no podcast e a mulher começou a falar, e ele pegou e falou, mulher, você falou errado. Ah, Eu achei um barato ele corrigindo o erro da mulher. entendi. E a mulher é... Eu esqueci o nome dela, parece que ela é psicóloga também. Eu achei um barato ele corrigindo a mulher. Ela falou, o que eu falei errado? Agora, eu não sei, né? Deve ser aquelas mente brilhante, né? Deve Dá, ser com aquelas certeza. Não, não é normal. Isso aí vocês sabem que não é normal, né? É uma pessoa em sei lá quantas, né, que tem essa Eu falo capacidade. assim, eu falo isso porque é o seguinte, por exemplo, eu conheço bastante de raciocínio lógico. Eu aprendi isso em 2014 na faculdade, mas não sabia para que prestava aquilo lá, não. Aí, quando eu comecei a ver em concurso, eu vi que é muito concurso. E em 2020 eu estudei. Aprendi pra caramba. Mas, foi assim, foco, disciplina, lendo, praticando. Então, hoje eu sei. E não esqueço. Então, eu falo assim, eu não decorei, não. Eu memorizei. Se passar aqui, para quem nunca viu, vocês vão falar assim, isso é pior que inglês. É pior que inglês. Aí eu falo, não, para mim eu acho fácil. Você entendeu? Sim, claro. Mas, eu vou até, se servir de conselho aí pro povo aí, né? Você lembra o trabalho, plano B lá do documentário Golfinhos, né? Aham. Depois
Você lembra que eu escrevi todo, Lembro talvez, talvez não 100% correto, mas eu escrevi toda a transcrição, toda a fala do documentário. do documentário. Por que que eu fiz isso? Eu faço isso para conhecer palavras. Então, quando você pergunta uma palavra para mim, aí eu sei, mas porque está no HD aqui, perdido, você entendeu? Porque eu Aham, já vi a palavra, né? Eu já vi essa sim. palavra. Então, não é porque eu estou estudando, não, não é isso, não. É que nem português. Se você lê bastante, você vai conhecer palavras. Você vai saber porque tem crase, porque tem acento, porque não tem acento. Só de ler, Sim, sem conhecer, óbvio, sem quanto conhecer. mais você passar em contato com aquilo, né? Mas o objetivo deste projeto que vocês fazem é justamente esse. É forçar vocês a estarem em contato diariamente. E com a mesma coisa ali durante uma semana inteira, né? O mesmo trecho, mesmo trecho, mesmo trecho, para forçar essa memorização. Esse é justamente o objetivo. Aí, assim, deixa eu mostrar aqui, compartilhar o e-book com vocês. Todos vocês têm, né? Esse e-book aqui, deixa eu abrir ele. Só para refrescar a memória de vocês. Aqui a gente tem o plano A, que foi esse que a gente acabou de fazer, hoje estamos concluindo, são 7 semanas. Que o ideal desse aqui é a gente usar filme ou seriado, porque tem toda a parte dos diálogos, da emoção, né? Então ele foi planejado para ser feito dessa forma. E o plano B, gente, que eu vou dar a opção de vocês. Já dei, né? Vocês já escolheram o plano A de novo. O plano B é um plano da gente fazer só em 3 dias, uma coisa mais curta. E aí ele não é tanto baseado em expressões faciais, em tom de voz, né? Em emoções, ele é mais baseado em imagens, por isso que ele funciona bem com documentário, sabe? Uma coisa mais, uma linguagem mais flat, né, que fala, assim, sem muito diferença de tonalidade de voz. Então, essa é a diferença entre o plano A e o plano B. E tem também aquele trabalho que a gente faz de dublagem de cenas de filmes, que daí é bem mais difícil, porque vocês não precisam só escutar. Tem que também desenvolver ali a fala, exercícios de fala, para conseguir reproduzir, né? Então seria nível 1, 2 e 3. Entendeu? O plano B seria o mais fácil, o plano A é intermediário e o outro da dublagem, que eu chamo de plano C, é o bem difícil, que exige bastante de vocês. Aí, para a próxima vez, eu coloquei uma enquete lá no grupo. O que vocês querem? A maioria escolheu, quero o plano A de novo. Só teve uma pessoa que votou no plano B. Acho que foi a Neureci. Foi isso, né, gente? Todo mundo, a maioria escolheu o plano A, né, para fazer o próximo projeto. Certo? Alguém Certo, foi isso mesmo. quer se pronunciar aqui, falar alguma coisa diferente? Dar uma ideia diferente? Plano A, qual que seria? Só não Plano A é percebi. esse de 7 semanas, que daí o ideal é que tenha diálogos, né? Então, filme, seriado, não importa o gênero, não importa o tipo, mas que seja esse estilo de material. E É o isso B, mesmo? É. e o B seria o quê? Tipo, que O nem B é documentário? igual o documentário que a gente fez da última vez, que daí é uma coisa mais fácil, uma linguagem mais tranquila, porque, né, o documentário a pessoa está narrando. E outra, quando é documentário, a linguagem é mais próxima do português, as palavras são mais fáceis, não tem muita expressão idiomática, não tem sarcasmo, ironia, é bem mais tranquila a parte da linguagem. Você não tem que O A interpretar muito. O A tem bastante, porque daí você não sabe o que vem, né? tem a dublagem de filmes? Dublagem de filme não é o plano A nem o plano B. É uma coisa separada que a gente faz. Toda a transcrição da fala da cena. Lembra que a gente fez da outra vez? Então, eu Estuda não. a pronúncia, estuda a conexão das palavras, estuda o ritmo da fala para poder falar igual. Daí é um trabalho que Tá, não é ok. passivo, não é só de você escutar. Você tem que também se dedicar. Não, eu estou falando desse daí porque isso daí, se for feito futuramente, eu quero como desafio para mim, que eu fiquei muito chateado na época, que
eu ia fazer o personagem lá, mas minha mãe ficou internada, depois veio falecer, aí sabe, perdi um pouco a vontade. Depois eu comecei a treinar as falas, eu não conseguia dar entonação na fala, né? Então virou um desafio para mim, Mas pessoal, né? se você quiser pegar essas mesmas falas, eu ainda tenho o vídeo salvo aqui, eu consigo colocar. Eu consigo fazer ainda esse vídeo, tá? A hora que você quiser Sim, ensaiar e me chamar, a gente termina esse projeto aí. eu preciso pegar lá, porque eu não sei se eu, por exemplo, só vou falar pedacinho da fala, para você ver se eu estou falando bem, tá? Eu lembro que tem uma cena que ele fala assim, o pai fala para o filho, falar do jeito que estava, Michael, so, your mother playing canasta, with your friends, alguma coisa assim, né? Eu não conseguia dar entonação na fala dele, sabe? Ele está falando, Michael, então, sua mãe foi jogar canasta com as amigas, a gente podia sair, né? Uhum. E eu não conseguia, cara. Ficava assim, your mother. E a vantagem que tinha é que o pai dele tinha um tom de voz tranquilo, baixo, Então, tal, mas não a gente era pode tão... pegar e terminar ainda isso aí, tá, Marcos? Quando você quiser, Se você tá? quiser, eu faço sim, não Pega tem lá, problema. estuda lá e vamos marcar um dia pra gente se encontrar. Eu vou te ajudando a ficar bem bonito. Agora, deixa eu comentar uma coisa. A Neureci, gente do céu, eu tô abismada. Como essa mulher tá desenvolvendo. Quando ela me manda os áudios aqui, eu falo, não é possível. Tá muito bonito, sabe? Tá assim no conjunto da obra. Eu tô percebendo muita evolução. Só que a Neureci, ela faz tudo, todas as tarefas, ela tá ali todo dia, sabe? E me corrija se eu estiver errada, Neureci, você tá percebendo também isso? Então, não, eu percebi, sim. E, inclusive, aqui quando do projeto, eu percebi uma coisa assim, da terceira vez em diante que eu fui vendo, eu fui, porque eu anotei todas as palavras que eu entendia, tal, foi aumentando. E uma coisa também que eu percebi assim, prática, é que eu gosto de ouvir os bidis quando eu estou limpando a minha casa. Aham, muito bom. E, e aí, palavra que eu nunca tinha assim prestado atenção, daí agora eu falo, olha, é isso, né? Aham, E, por exemplo, eu tive uma facilidade maior nesse projeto quando vem a legenda em inglês, porque confirma um pouco o que você ouviu e que você entendeu se está certo, né? uhum. E você consegue acompanhar a É, leitura na hora que aparece a legenda, a velocidade ali, você consegue ir lendo. não, às vezes perde um pouquinho, porque é muito rápido, Aham. mas dá para entender. Agora, uma coisa que eu achei legal é que eu fiquei com vontade agora de assistir mais coisas em inglês, Olha, só por isso já entendeu? valeu. Só por isso já É, valeu. me despertou isso, né? Falei, ai, agora eu vou ver o que que eu vou entender, né? Em Sim, alguns filmes que eu já vi, sim, que eu você vi pegar tudo em filme que você português. já viu é bem melhor. Você já conhece o contexto, né? É, Não, é. só por isso Mas já valeu, hein, gente? é, agora, assim, do que você está falando, realmente, eu estou me dedicando bastante, estou tentando fazer tudo assim no tempo, porque eu acho que isso é uma condição boa. Porque senão, eu não sei, se começo a embolar muitas coisas, já me dá um pânico. Aham, Então, eu gosto de, por exemplo, é o módulo 6, fazer tudo ali do módulo 6 para poder ir avançando. aham. Mas Muito com bom. certeza. Muito bom, Mas gente. Eu você fico precisa... feliz de ouvir tudo Aí isso aí que vocês eh, estão falando. eu vou. Aí eu achei graça outro dia que eu repliquei lá aquele vídeo, né? Ah, O é? último que eu fiz. Aham. Não, tá lindo aquele Aí, vídeo. lógico, aí o pessoal que não entende inglês, ou que entende um pouquinho, fala: ai, você já está fluente. Quem? Parente teu, amigo?
Parente, amigo, eu dou risada, porque eu falei, ainda falta muito, né? Mas óbvio que eu já melhorei, sim. Mas que legal. E o que que você acha que está te ajudando mais de tudo? O que que seria assim que você fala, poxa, isso aqui fez diferença? Então, eu acho que os exercícios me ajudam bastante. Escrito? Agora, né, Qual os tipo? exercícios escritos me ajudam, mas essa coisa de poder, porque eu tinha uma dificuldade imensa de falar. Então, eu me forçar a falar me ajudou bastante. E esses vídeos que você coloca lá, que não vem nada escrito e que é para a gente repetir, Uhum. então, isso daí também, ai, eu detestava fazer, porque eu falava, ai, não tem nada escrito, como que eu vou fazer? Porque escrever eu domino bem. Sim. Aí agora eu comecei já a gostar de repetir. Mas vocês veem que eu sempre falo que esse é o mais importante de todos os exercícios que tem, né? É, mas ele é bom Esse, mesmo, viu? esse é importante vocês conseguirem fazer. É porque você Também, tem que você ficar percebeu? com o ouvido muito bom, né? Assim, É, é. E né? a Ou às vezes, velocidade na hora de falar também. A é, velocidade também. às vezes tem que repetir. Igual no filme, no seriado, eu percebi uma coisa assim, quando as pessoas falavam mais baixinho, assim, ou emocionado, às vezes eu não entendia direito, Sim, aham, sim. É verdade. porque ficava muito baixo, daí eu não conseguia entender. É, isso Mas acontece é sim. isso. Mas com certeza, Muito assim, bom, eu Neurici. achei. Mas Eu isso aí acho. que a Neurice falou é verdade mesmo. Por exemplo, eu acho que no início eu falei, esse negócio de você assistir sem entender ou não estar ali concentrado, eu tinha uma dificuldade. Aí com o tempo eu fui aceitando que você explicou que é diferente, né? Ali não é um estudo direcionado, é uma Aham. habilidade, digamos assim, mais qualitativa, subjetiva que você tem que desenvolver. Você E aí, brigava além comigo, de... né, Elaine? A Elaine me mandava Era. mensagem aqui. Eu vou parar com isso, não quero mais. Mas aí depois, com o tempo, aí eu já fico ouvindo outras coisas também, assim, né, principalmente quando eu estou trabalhando em BGE, ou fazendo alguma coisa em casa, aquele estresse que eu tinha no início eu já não tenho mais. E realmente, assim, olha, hoje mesmo eu estava vendo pela última vez esse episódio 7 tranquilo, assim, é como você falou mesmo, uma palavra só já me ajudou a entender o restante, por conta que eu já tinha visto a cena, já tinha entendido o que acontecia. Então, assim, ficou mais aceitável, entendeu? E eu acabei gostando, até gostando mesmo de ouvir tá assim, fazendo alguma coisa, estar ouvindo mesmo. Olha, gente, isso aí, Né? então vocês já conseguiram criar um hábito, né? Aceitar É, que, que precisa fazer verdade. isso, entendeu? Eu Porque acho assim, que fala, eu acho que um diferencial aí é uma coisa que eu acho importantíssima, é o acolhimento que você tem, né? Que a gente fica assim, sem medo de falar, sem medo de, eu não fiz a atividade, que parece que em outras situações, vamos dizer, em outros cursos, né? Ah, você não fez, é um carnaval, né? Então, uhum, eu acho que o acolhimento seu é um diferencial, ó, que né? E a legal. outra coisa É verdade. e aquelas aulas, por exemplo, que a gente teve que ficar falando aqui, você mostrava foto, a aula passar do módulo 5. Eu acho que é muito proveitoso, né? É Eu acho que verdade. ali você treina, é muito bom, né? E Que legal, Orineide. É importante vocês falarem isso para quanto mim, que mais daí eu. você vai escutando, eu acho que o ouvido vai acostumando, né? Uhum. Mas aí não tem uma pressão, é isso que eu quero dizer. O acolhimento é não ter a pressão. Eu entendo assim, que cada um está estudando por um motivo diferente, tem uma motivação também diferente para chegar onde quer e quer chegar em lugares diferentes. Tem gente que quer para trabalhar, tem gente que quer para viajar, tem gente que quer para passar o tempo. Então eu não posso exigir igualmente de todos, né? E Uhum. também que se você faz uma coisa muito na pressão só por fazer, tem que olhar para É o verdade. benefício daquilo. Então é mais importante que você faça com gosto e se empenhe naquilo para ter um resultado bom porque você quer, não porque outra pessoa está te obrigando a fazer alguma coisa, né? Então eu penso mais ou menos pelo lado do aluno, sabe?
Não adianta, né, fazer as coisas rápido, correndo e não tirar o proveito daquilo. Por isso que eu. Sei. Mas sabe que Elaine, mesmo dando todo esse tempo para vocês, as coisas têm andado muito bem. Vocês estão conseguindo produzir as coisas que são, né, que Uhum. eu passo para vocês. Eu estou bem feliz com vocês. Não pode. Mas eu tento fazer assim, dentro de um prazo, mais ou menos, né? Mas às vezes não Você é dá. bem preocupada, né, Aurineide? Se passou um dia, meu Deus, eu tinha que ter entregue ontem, mas eu vou fazer amanhã, prometo. Mas vai É, com a semana calma, vai com... passada mesmo, você deu, essa semana, né? Você deu aula, eu não contava de não participar, porque eu saí com o meu marido, fui de médico, aí eu digo, vai dar tempo de eu voltar, só que eu cheguei aqui, era 8h20, eu falei, agora eu não vou mais Aham, entrar, já estava no final da aula, aham. eu deixei para lá, aí eu digo, Mas é não, o bom que fica mais tarde, gravado, né? Depois você vê. adianta, eu fico mais estressada, depois eu vejo. É isso aí, gente. Mas olha, que legal que vocês compartilharam tudo isso aí com a gente, quem fez, né, as atividades, mesmo que parcialmente, mas já deu para perceber que funciona, né? Só Aham, que assim, não é só isso. Precisa o estudo formal, porque lá você vai aprender algumas É. coisas. Precisa isso, precisa um pouquinho de cada coisa, ir dosando, e no total, né, a gente vai dando conta. Então a gente está escolhendo por fazer o plano A daqui para frente, novamente, escolher um outro seriado, um outro filme, é isso? é, Pode ser? Então eu tá. acho. Vamos tomar uma Com, decisão, com então, menos tempo, né, Eliane? com Né, seriados Elaine? mais curtos ou um filme também, gente, pode ser. É, e o tempo que você tem que ver com um pouco mais curto, porque você fala, ai, mas são 42 minutos. É, Para quem é dono de casa, que tem um monte de coisa para fazer, aham. realmente não é tranquilinho, Sim, não. sim. Mas se a gente escolher um filme, por exemplo, a gente vai quebrar ele, 1h30, É, vai quebrar ele em 7 partes ali, aí vai eu achei a ficar ideia mais do curtinho. filme bom. É, Então façam o seguinte, pensem, sugiram filmes lá no grupo, aham, depois eu vou montar uma enquete assim com os mais legais, aí todo mundo vota para ser uma escolha justa, sabe? Para não ficar uma pessoa escolheu sozinho. Vamos, é, durante essa semana, pensar em alguns filmes bem bonitos, né? Legais, assim. Especialmente pensem na uhum, parte da linguagem, que não seja uma pessoa que fala muito rápido, sabe? Que tenha uhum, um inglês bom, entendeu? E a gente decide isso na semana que vem, uhum, tá bom? Ok. uhum. Elaine, deixa eu falar só um negócio. Você estava falando da neuresia aí, né? Você percebeu um negócio nela? O quê? Vamos ver. Eu percebi vários negócios. Vamos ver o que que você percebeu. Não, eu vou te falar porque eu gosto de ouvir ela falar inglês pelo seguinte. Você percebeu que ela não tem sotaque carregado? Eu acredito que ela seja paulistana, né? Ela mora em São Paulo. Ela não tem sotaque carregado. Ela tem uma dicção ótima, fala pausadamente, não cria gírias no meio das palavras. Você percebeu isso? Aham, aham. Você está Então, falando a quando ela fala dicção, inglês ou quando ela fala não, português? mesmo em português, mesmo em português, ela não, você pode ver que ela não fica criando, ela fala a palavra toda, Uhum, não tem aquele negócio dentro da gaveta, não, sabe? Ela fala a palavra toda, entendi. a dicção dela é boa, você É entendeu? sim. Então, quando ela fala inglês, é o lado bom e tem o lado ruim, né? Que quando ela erra, a gente percebe. Se ela Aham. pronunciar uma palavra que não é daquele jeito, a gente percebe que a fala dela é bem limpa. É bem limpa. Não é que Aham, é. eu já falo que eu já sou meio. Mas Sabe quando você fala assim? ela tem uma vantagem que ela consegue trazer para a frase a entonação bem certinha. Você consegue identificar bem certinho as palavras da frase Então, e mas a conexão também. quando a frase é muito comprida, eu me perco um pouquinho. E assim, no começo não era assim, não. Eu falava Então, eu tudo lembro, por isso que horroroso. eu tô falando, por isso que eu tô falando. Eu percebo a diferença que tá dando agora nesse último vídeo que você É, fez, como tá bonito, sabe? Só que quando a frase é uhum, muito longa, Neureci, você quebra ela em pedaços menores. Só que tem que é, saber quebrar no lugar é, certo, para não tirar o então, sentido, é, entendeu? é,
Mas, gente, a Verdade. gente tem tempo pela frente, a gente vai estudar muita coisa ainda, tá? A gente tá progredindo, entendeu? Ô, Elaine, Hum. como que é outra coisa até fora da aula, mas como que a gente sabe, nós agora, essa turma que eu entrei, até quando vai? Você não Olha, sabe também, né? Neureci, eu vou no tempo de vocês. Esse curso, ele vai até o Não. módulo 8. Depois tem o próximo, né? Ah, Ele entendi. tem a Vai, sequência, mas eu vou no ritmo de vocês. Se vocês tá. acelerarem, eu acelero. Se vocês acharem que está muito rápido, a gente, né? Eu Não, dependo mas de vocês. na verdade eu queria saber até que módulo vai Ele mesmo, vai até até o o 8, né? 8 da parte do livro é até o 8. É sempre de 8 em 8. Aí Certo. as partes todas que tem ali a mais da fonética, do inglês com música, do inglês com filmes, você vai ter o mesmo lá no próximo curso, tudo igual, Certo. copiado, colado. Aham, Então você vai mudando certo, a parte do livro, mas as partes extras elas são iguais. certo. Todo mundo participa junto, que nem a Elaine, por exemplo, ela não é desse curso, ela é de um outro curso, mas ela tá na aula de Uhum, música junto, de filme junto, né? uhum, Então a gente junta todo mundo aqui. Gente, então acredito que é isso. Na próxima semana a gente vai vendo então o filme, daí a gente vai fazer o seguinte: no uhum, mês de abril a gente vai definir que filme que é e vocês vão ficar um mês inteiro assistindo ele, certo. tá? Pra gente Uhum, começar a trabalhar em maio, tá bom? uhum. Ai, que bom. A gente vai dar uma A folguinha única ali em coisa, abril dessas aulas aqui e pega em maio e junho daí para trabalhar. Segunda-feira vai a ter. Uhum, única coisa que eu estava observando, assim, que a gente escolheu realmente esse plano A, mas, assim, por outro lado, quando tinha a dublagem, tinha toda aquela questão daquela parte teórica que a gente estava sempre revisando, Sim, aham. que acabou ficando, de certa forma, stand-by, né? Aí, Então, o dei esse plano outro A, lado. ele é excelente para vocês, mas eu me sinto meio inútil, né? Porque quase que eu não tenho o que ensinar, a gente só entra aqui e conversa. uhum. Na É, dublagem, eu super dar conta ali em uma hora de passar o que tem que passar, né? Ele exige bem mais, é bem mais trabalhoso, sim, Helene. Mas por que que eu faço a pergunta para vocês? Porque depende do amadurecimento dos alunos, né, para conseguir fazer, entendeu? é, Depende da vontade. Porque, Estou assim, disposta agora a vantagem que eu vi, assim, não sei se foi o mesmo motivo, é que a gente acaba, de certa forma, se disciplinando para passar mais tempo em contato com o inglês. Foi isso que eu pensei nessa isso. perspectiva, entendeu? Aham, E aham. um outro lado que a gente não está habituado, pelo menos eu não estava habituado, que era essa questão de você ouvir, ficar ouvindo, 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 e geralmente a gente faz isso, passa até uma parte tempo falando em português, cuidando de outras coisas, tudo. Uhum. Mas realmente aquela parte teórica todinha, ela fica parada, né, Sim, sim. dessa forma, né? É uma Sim. pena, mas Aham, é. é o que acontece. Então, o que que a gente poderia fazer? Juntar as duas coisas. O que que vocês acham? A gente faz o plano A em maio e junho. Então, abril vocês vão assistir ali o filme várias vezes, tipo uma vez por semana, assiste o filme uhum, inteiro. Daí não é todo dia, tá? A gente vai reduzir um pouco. Maio e junho a gente trabalha da mesma forma que trabalhou aqui. Toda semana um trechinho. E em julho a gente pega para fazer, escolhe uma cena e faz o treinamento realmente das falas. Aí ficaria seria bem legal, legal. hein? Seria legal, né? É Que até verdade. lá vocês Aí eu vão estar entendendo bem mais e acho que a é gente pode legal. dar atenção aos detalhes, como a Elaine está falando. Se bem que esses detalhes, assim, nas aulas de música também eu sempre trabalho, né? Mas a música é uma coisa muito Uhum, curtinha, né? uhum. Não é Mas como nos filmes de dublagem, não. Não tem nem acho que comparação. a gente pode fazer isso então, hein? O que que vocês acham? É, Acho seria que estava legal. uma forma bem mais qualitativa. A gente teria o proveito dessa continuidade. A gente Isso. mesmo. E de uma coisa que É, você já viu muito, né? Nossa, vai ficar muito verdade. legal. Isso, Fica muito legal. isso. Tá, então Porque vamos toda pensar aquela nisso. parte teórica, quanto mais a gente vê, aplicar cada vez mais, acho que vai se tornando Sim, mais é bem importante. melhor para a gente. Sim. A parte da conexão, do ritmo, né? Isso aí. Muito bom. Gente, Isso. por falar em conexão e ritmo,
Vocês já viram a música que foi escolhida, né? Comecem a escutar. Na semana que vem eu vou passar para vocês um vídeo explicando o que que vocês vão fazer, tá? Eu votei na Ok. música sem nem ouvir nenhuma das três. Eu votei sem querer. Eu fui tocar, eu fui Não tocar acredito. e votei. Mas você votou na que ganhou, pelo menos? Eu votei na primeira, eu não sei se foi que ganhou, eu não É, sei acho nem, que foi, acho que foi, acho que foi. Aham. sei nem que música Não, não é. era a primeira, não, era a terceira, não era da ABBA, né? Aquela música. Não, não foi essa que ganhou, foi a da Whitney Houston que ganhou. Essa daí. Foi mesmo. Aham. Valha, eu tinha a impressão que quando eu votei ela estava. Ah, então eu Ah, olhei mas errado. você não Foi viu o mesmo, resultado, depois virou. foi mesmo. No final do dia virou. Valha. Aham. Eu nem ouvi nenhuma das três. E É, quando eu fui mas. tocar para ouvir, em vez de tocar para ouvir, eu votei. Ah, entendi, entendi. Mas tá bom também. Tanto uma quanto a outra eram lindas, né? Todas aquelas quatro são muito bonitas. Verdade. Qualquer uma eu iria ficar feliz. Mas na semana que vem eu vou passar um vídeo para vocês explicando o que que vocês vão fazer. Não é difícil, tá? É bem fácil. E aí Uhum. vocês tentam fazer e me mandam para eu ir corrigindo, tá? Ok. Ok. Pessoal, então assim, a gente vai decidindo tudo ali pelo grupo mesmo, aquele mesmo grupo que vocês estão do This Is Us. Aham. Depois eu troco a capinha dele, eu dou uma mudada lá no É. layout, depois que a gente definir o filme, tá? Uhum. Isso aí, então, meus É. queridos. Bye bye. Bye, Bye bye. bye. Bye bye. Good Bye, night. Good night. Good night.